Olá pessoal, tudo bem? Então hoje, sábado, vamos dar uma conversada sobre algumas matérias. Vou dar aqui a minha opinião e tal. Quero também que vocês digam a opinião de vocês, para a gente dar uma pensada aí no que pode advir aí no futuro financeiro e com relação ao mercado de juros no Brasil, né? Olha só que interessante, a Money Times está com uma série de matérias bacanas aí, publicadas agora entre os dias 9 e 10 de abril. Eu vou deixar o link de todas elas para vocês na descrição. Ex-campeão mundial de juros, Brasil terá juro real perto de zero, diz Goldman. É, depende da inflação, né? Pode ser até negativo. Só relembrando para vocês o que é o juro real, gente. O juro real é aquele juro que sobra da taxa Selic descontada a inflação, certo? Então, se a taxa Selic, agora que está 3,75 e a inflação for 4%, o juro real é menos 0,25, a grosso modo. Então, gente, olha só, bem curtinha a matéria aqui, ó. A taxa real de juros no Brasil deve cair para praticamente zero, já está, né? No segundo trimestre, então, abril, maio, junho, ok. Eles aqui que assinaram o relatório afirmam que a forte queda da economia decorrente do problema e as expectativas positivas para a inflação neste e no próximo ano farão com que o cupom corte novamente os juros. A aposta do Goldman é que no segundo trimestre, então abril, maio e junho, a Selic caia para 3% ao ano, ante os 3,75% anuais. Olha, gente, muito bom. Eu quis também trazer essa nota para vocês, porque é o que eu já venho mostrando no canal, né? Eu já venho mostrando isso acho que há uma semana, que o mercado já se posicionou totalmente em Selic a 3% e tem um racional para isso, tem uma questão que a gente, eu acho que tem que ser favorável a essa ideia da Selic em 3%. Por quê? Porque é necessário reduzir o custo de capital, o custo do dinheiro para as empresas, né? Pensando bem, olha só, gente. Eu estou pensando num cenário de retorno da economia após a crise de saúde, tá? Então vamos ver assim, ó, as pessoas vão voltar, claro que vai ter aquela demanda reprimida, acredito eu, principalmente em coisas mais básicas, né? Mas assim, compras grandes, maiores movimentações, eu acho que não vão acontecer, certo? E aí as empresas vão precisar do seu capital de giro, e quanto mais barato for o capital de giro, melhor para a recuperação econômica do país como um todo, certo? Então isso aí faz muito sentido a Selic ficar baixa, reduzir um pouquinho mais, mesmo correndo um certo risco de inflação. Certo? Então, essa é a minha opinião. Queria trazer aqui que nós já falamos isso antes para vocês, né? Bem antes do dia 9. E agora ninguém mais, ninguém menos que a Goldman Sachs crava aí os 3% na Selic para esse ano, conforme a gente já tinha dado essa notícia para vocês, né? Uma outra matéria também do Money Times, olha aqui, gente, essa aqui eu não tenho muito o que falar, porque vocês já sabem o que eu penso a respeito do assunto, né? Mas olha aí que coisa ruim, né? O BTG encerrou um fundo de investimentos de 161 milhões de dólares e se concentra em negociar juros. Tá, calma. O ruim é ver um fundo ser fechado, né? Se esse fundo era bom ou não e tal, aí é outra questão, é outro assunto, né? Mas é o tipo de coisa que quando você é dono do ativo, quando você tem. Vamos lá, vamos falar de ser dono do quê? Ser dono, ser credor da dívida pública brasileira, você é dono de um pedaço da dívida brasileira, você é sócio de uma empresa, você é dono daquela ação e você tem participação, tem direitos nos aluguéis de um fundo imobiliário, ou seja, você é dono de um pedacinho daqueles imóveis representado na cota do fundo imobiliário, certo? Quando você está, isso que fundo imobiliário também pode ser encerrado, né?
Mas eu acho que aí a questão é a seguinte, né? Um jeito de se proteger disso, falar bem rapidinho, né? Que eu já abordei isso no meu mini curso de fundos imobiliários. O jeito de se proteger disso é estar em fundos com patrimônio bem amplo, né? De R$ 1 bilhão para cima, né? Que 161 milhões de dólares seriam aí 500, quase 800 milhões de reais. Mesmo assim, não é um fundo pequeno, não, né? Bom, mas enfim. Então, assim, ó, a diferença entre você ser o dono do ativo e você tá ao sabor, né, da maré, como foi isso aqui, né? Mostra a diferença, né? Aí, olha só. Agora nós vamos ver, né? É um tipo de fundo assim que eu jamais entraria, né? Ó, o braço global do hedge fund do BTG fechou um fundo com foco em volatilidade e produtos exóticos complexos para se concentrar na negociação de taxas de juros. Quer dizer, um fundo focado em volatilidade, pode ser que operasse alavancado, né? Produtos exóticos, pode ser até criptomoedas de pouca expressão, né? Produtos exóticos, ele não está especificando o que, né? Complexos pode ser um derivativo de um outro derivativo. Pode ser assim, coisas extremamente encadeadas, né? Isso aqui provavelmente era para investidor institucional, certo? Mas assim, ó, esse fundo aí, é aí que tá, né? Se você entrou e aí começou a ter as perdas e tal, e você quer ficar no fundo, quando o fundo é fechado, você não tem mais essa escolha. Então, assim, ó, caiu. E o pior é que não caiu muito. Eles dão aqui o. Aqui, ó. Cadê? Aqui, baixa de 12% em março. A gente teve título público que caiu mais que isso. A bolsa caiu mais que isso, né? Levando apenas no primeiro trimestre na casa de 13%. Tá, é uma perda de cenário de crise. Segundo carta dos investidores vista pela Bloomberg. O fundo perdeu 4,4% em 2019. Outra carta, bom, aí em 2019, no Tesouro Direto, o IPCA 45, dependendo do momento, teve valorizações de 80%. Né? Outra carta mostrou que o GDO teve ganho de 4,9% em 2018. Ok. Então, assim, né, pessoal, por esses números de mau desempenho, eu não vejo motivo em ter acabado o fundo. Tá? Aí que tá. Será que 161 milhões de dólares, será que já estava havendo assim, resgate em debandada desse fundo? Não foi dito isso aqui, certo? Não tô aventando uma hipótese. Será que foi isso? Né? Um grande número de investidores começou a sair e começou a perder o sentido? Mas de qualquer forma, fica aí um risco a que você está exposto quando investe em fundo. Quer dizer, se o gestor decidiu fechar o fundo ou o administrador decidir fechar o fundo, ele vai devolver o valor atual das suas cotas e você não tem escolha, né? Você vai ter que sair com prejuízo. Muito bem. E olha que interessante, pessoal. O BTG é um dos maiores bancos aí. O trading global de juros está no DNA do BTG Pactual e tem sido o núcleo de nosso desempenho da última década. Por isso, nosso foco nas negociações de juros daqui para frente. Olha que interessante, pessoal. Eles vão focar agora no mercado de juros. Pô, isso aí é uma clara declaração, desculpem a redundância, é uma clara declaração de que o momento dos juros no Brasil para o Tesouro Direto está simplesmente fantástico. Fantástico, porque eles acabaram com um fundo que era exótico, né, que focava em volatilidade e produtos exóticos, mas vão focar, ao invés de continuar com um fundo desses, eles vão focar nos juros. Nos juros. Tá? Não precisa falar mais nada, gente. O BTG é um dos maiores bancos da América Latina. Vejam aí, certo? Mas, como diriam outros, né? O Tesouro IPCA mais de longo prazo é o ativo mais perigoso do mercado brasileiro, né? Teve aí uma turma de patetas que propagou essa ideia aí, né?
pelo amor de Deus. Bom, fecha parênteses, desculpa aí a minha empolgação. Olha aqui, pessoal, vocês comentaram aí com a gente, tá? Quero dar uma conversada sobre isso, ó. Olha aqui o Campos Neto, gente. Posição técnica aí, desempenho, na minha visão, perfeito até agora no Banco Central. Não sou favorável ao Banco Central imprimir dinheiro, diz Campos Neto. E olha aqui, pessoal, aqui está de forma bem resumidinha, ó. O presidente do Banco Central afirmou nesta quinta-feira, então dia 9, né, que não é favorável à ideia do BC imprimir dinheiro como uma das soluções para a crise, já que isso poderia elevar os juros neutros. Tá? O argumento de que, abre aspas, né, o argumento de que vou imprimir dinheiro porque a inflação está relativamente baixa é um argumento perigoso. Agora eu vou dar uma explicada assim com um raciocínio bem simples. A inflação pode ser zero, gente. Pode ser zero. Se o Banco Central começar a imprimir dinheiro, o que acontece? A inflação sobe. Não importa o nível. Vou explicar por quê. Vamos para um exemplo fantasioso, tá? Mas para simplificar o raciocínio. Suponha que numa ilha exista, o único produto sejam maçãs e existam 100 maçãs, tá? E a população lá tem de dinheiro 100 moedas de prata, ok? Então assim, ó, nessa conformação, cada maçã custa uma moeda de prata, ok? Aí, o que acontece? Se lá não sei se eu tô o ferreiro, o cunhador, não sei, me digam aí qual é a palavra do cara aquele que bate a cunha, né? Na Idade Média se batia para cunhar uma moeda, né? Se batia com um martelo pesado a moeda contra uma forma, né? Então assim, ó, o cunhador eu acho, né? Não é ferreiro, acho que é cunhador. O cunhador lá decide lá, com uma ordem lá do rei, enfim, cunhar mais 100 moedas. E agora a ilha tem 200 moedas. Só que os bens da ilha continuam sendo as 100 maçãs. Entende? Naturalmente, o preço dessas maçãs vai se acomodar para 2 moedas de prata igual a uma maçã. Então, gente, agora saindo dessa fantasia, voltando para o Brasil, se você pegar todo o produto interno bruto, ou seja, o conjunto de serviços, de bens, de produtos, de tudo que é produzido no país, certo? Não aumentar, ficar igual, ou pelo contrário, até reduzir, e a gente aumentar a oferta de dinheiro, porque imprimir moeda significa isso, aumentar a oferta de dinheiro. O que acontece? Naturalmente, o que tem de produtos no país, o que tem de produtos, bens e serviços dentro do país, com mais dinheiro circulante, automaticamente vai se acomodar em valores mais altos, o que significa inflação. Não importa a inflação de antes ser baixa, ser deflação ou ser alta. Você imprimiu mais dinheiro, automaticamente vai ficar mais alto o nível dos preços, por essa simples relação que existe. O único jeito do país aumentar a sua riqueza e tornar a sua moeda mais forte é aumentar a base de produto interno bruto, ou seja, bens, produtos e serviços. Aí sim a coisa fica legal. Então aqui, ó, minhas palmas pro Campos Neto, que vai contrapor bobagens ditas por aí, até por ex-candidato à presidência da República, que caiu muito no meu conceito. Caiu muito no meu conceito. É não entender o básico do funcionamento de uma economia, certo? Parabéns ao Campos Neto, que falou muito certo. Então aqui outra matéria falando a mesma coisa, só que do Valor Invest, com um pouquinho mais de detalhe, tá? Vou deixar o link para vocês. E o meu último comentário de hoje, gente, aqui eu tenho uma dificuldade de entender os argumentos desse gestor, tá? Não estou criticando, eu só estou dizendo que eu não consigo concordar. Toda vez que eu pego uma matéria falando das ideias desse gestor aqui, eu não consigo concordar. É fantástico, olha só. Espera de contração de 5% do PIB, ok, em 2020. A SPX, que é a
a empresa dele, né, não considera recomendáveis novos cortes da Selic. Vamos ver aqui o que ele fala. O choque, abre aspas para ele, ó, o choque atinge o país em situação fiscal e política frágeis, ok. O estoque da dívida bruta pode terminar o ano acima de 90% do PIB, nós já comentamos isso. Isso por si só também pressiona a inflação, certo? O Banco Central tem um cenário complexo à frente, ok. De um lado, além da recessão, o cenário de inflação é benigno. Ok, eu tenho uma certa discordância disso, mas ok, vamos presumir que está certo. Do outro lado, a piora fiscal, a fuga de capitais e a deterioração da curva longa imprimem aperto nas condições financeiras, que cortes na Selic podem magnificar. O momento é de cautela. Então ele acha que por uma redução da Selic vai deteriorar mais ainda o cenário. Mas aí a gente cabe a pergunta ao contrário. Se não baixar a Selic, certo? Se deixar assim como está, com toda a fuga de capital que já houve, certo? Com todo o cenário negativo que nós estamos vivendo, nós não baixarmos a Selic, não baratear o custo do capital de giro das empresas, certo? Isso eu estou pensando num cenário pós-crise, em que as pessoas já estarão, futuro, né, fora da quarentena, ok? Que a economia vai estar voltando a andar, shoppings abertos, cenário futuro. Nesse cenário futuro, vai ser muito importante, porque assim, ó, é como eu acabei de falar lá no comecinho do vídeo, né? Alguns setores vão sofrer uma pressão inflacionária por demanda reprimida. Como a gente viu até na inflação de março, houve já uma pressãozinha nos alimentos, certo? Mas para os outros núcleos pode ser que isso não ocorra, né? E aí essas empresas, para sobreviver, vão precisar de dinheiro barato, até que a economia volte a girar, que essas demissões que ocorreram, esperamos, né, que algumas sejam revistas assim que sair o pós-crise, né, assim que acabar o problema da doença. A gente espera que, com o comércio voltando a abrir, essa questão toda, possa haver algumas readmissões, né, o que vai aos poucos fazendo a economia voltar a girar. Então eu digo assim, manter uma Selic cara não vai ajudar, certo? É isso que eu vejo, é isso que eu não concordo com ele. E por outro lado, então vamos pensar assim, então tá, então se você baixar a Selic, você pode piorar a fuga de capitais. Então se aumentar a Selic, gente, se aumentar a Selic, vai trazer capital de fora? Não. Ou vai trazer capital ruim. Vai trazer capital ruim, mas capital produtivo, que é o que interessa, não vai. Aí vai trazer o quê? Vai trazer dólar especulativo para fazer trade de juro, certo? E o Brasil, trouxa, vai pagar isso. Não. Então, quer dizer, aumentar a Selic está fora de cogitação, né? E aí o sujeito vem e defende uma ideia dessas. Ok, né? Fazer o quê? Aí fala aqui as outras posições dele, ele tipo assim, ó, ele não está nem posicionado em juros e não está posicionado em bolsa. Então isso aí, agora sim é a minha posição assim, né? Então o que ele está apostando? Ele está apostando em setores defensivos da Bolsa Americana. Então quer dizer, a posição do fundo dele é que o Brasil vai quebrar. É isso, certo? Então, assim, eu realmente não consigo concordar com as posições dele, tá? Vocês podem comentar aí o que vocês acham, né? Mas é isso, gente. Então, pessoal, já me alonguei um pouco demais aí nesse comentário sobre a tendência econômica, né? Mas, assim, ó, o que eu vejo? Eu acho que o Banco Central, eu acho que a gestão da economia do Brasil está na mão de pessoas muito capacitadas, certo? E eles estão tomando as melhores medidas, tanto para preservar a economia no momento da crise e no que vai acontecer depois. Eu tenho certeza que eles estão altamente capacitados para isso e não vão sair a falar bobagens como ex-presidentes de Banco Central já falaram por aí. Isso é a minha opinião, ok? Então tá, pessoal. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos. Feliz Páscoa, certo? E desejo aí toda a saúde para você e os seus amados.